Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista e esta noite é a nossa convidada Liliana Reis, que é cabeça de lista pela Aliança Democrática, representa o Partido Social Democrata. Doutora Liliana Reis, bem-aja por aceder a este convite. Vamos partir para esta nossa conversa e, como começamos com todos, vamos à área da saúde. O nosso território também não é diferença no contexto nacional. Não se diferencia efetivamente a nível nacional, a não ser, na verdade, naquilo que representa o peso da população mais idosa e a necessidade de se olhar para esta população mais idosa, nomeadamente ao nível dos cuidados geriátricos. Aquilo que nós temos vindo a observar nos últimos 8 anos e que provavelmente comprometeu também alguns cuidados de saúde nesta matéria em relação aos mais idosos, é que houve uma concentração da oferta dos cuidados de saúde ao nível do Serviço Nacional de Saúde, ao nível do setor público. Ora, aquilo que a Aliança Democrática tem vindo a dizer, e aliás isto tem estado muito empenhada na questão em matérias de saúde, tem sido que não pode haver uma cegueira ideológica e temos que efetivamente articular não apenas o Serviço Nacional de Saúde e propor naturalmente a sua defesa, mas também articular com o setor privado e também com o setor social. Aliás, esta triangulação parece-nos hoje crucial para dar resposta àquilo que são os desafios da saúde. Depois, aquilo que nós também observámos, aliás, mais recentemente, foi a transformação em ULS. Aliás, nós temos aqui 2 ULS, a ULS da Beira Baixa e de Castelo Branco. Deixe-me só interromper, permita-me o parêntese. Não acha que ainda não se foi como se devia ter ido mais longe, criar apenas uma ULS para toda a Beira Baixa? É uma pergunta. Muito provavelmente, aliás, isso também é um desafio que se insere nas comunidades intermunicipais. Repare que nós também temos no nosso território, no nosso distrito, 2 comunidades intermunicipais. A comunidade intermunicipal da Beira Baixa, que apanha Castelo Branco e a zona do Pinhal, mas também temos a comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, que acomoda os 3 municípios do Norte, Belmonte, Fundão e Covilhã, à qual eu também pertenço. Aliás, eu sou deputada municipal no Fundão, mas também deputada intermunicipal das Beiras. Defenderia então uma reaproximação ao distrito? Eu acho que tem que quando se pensa na descentralização e até se formos mais longe na regionalização, aliás, estava há pouco a falar das ULS, da ULS de Castelo Branco e da ULS da Cova da Beira. O Hospital Universitário, o Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira também foi transformado numa ULS. Qual é que é o maior problema que eu tenho apontado, aliás, e o Partido Social Democrata tem acompanhado exatamente a mesma linha? É que há uma transferência de competências hoje do Poder Central e do Governo para, por exemplo, para as comunidades intermunicipais, para as autarquias, para estas ULS, só que há aqui uma questão, é que esta transferência de competências não é acompanhada daquilo que deveria ser, que é o pacote financeiro para dar resposta efetivamente a estas competências. Ora, quando nós pensamos efetivamente nesta componente de descentralização e de certa forma, de uma aproximação do poder local, seja ao nível hospitalar, seja ao nível autárquico, nós temos que também perceber que sem o envelope financeiro, quer os autarcas, quer os diretores hospitalares não conseguirão dar resposta. As ULS hoje compreendem não apenas hospitais, mas também os centros de saúde e têm desafios enormes. Agora, eu há pouco falava na população mais idosa porque é efetivamente talvez aquela que deva merecer no nosso território uma maior atenção. E quando falava na questão dos cuidados geriátricos, repare que hoje o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta a todas as necessidades com que os nossos idosos nos chegam. Não consegue acomodar todas as suas preocupações e muitas das vezes as Santas Casas da Misericórdia, como nós sabemos, muitas das vezes os médicos do ponto de vista privado, e não estamos a falar de grandes grupos, porque na verdade o nosso território e aquilo que é
o desenho da resposta da saúde é muito diferente de Lisboa. Aquilo que nós temos são médicos, efetivamente, que têm pequenos consultórios e que muitas das vezes dão esta resposta às necessidades da nossa população. Por isso, parece-me que o mais importante do ponto de vista da saúde é uma resposta integrada, sem qualquer tipo de comprometimento ou cegueira ideológica que afaste todos os interlocutores que devem... 1, 2, 3. Exatamente, 1, 2, 3, esta tríade crucial, e por isso é que o setor, que eu há pouco falava do setor social, mas não apenas as Santas Casas, como as IPSS, são hoje muito importantes. E depois há aqui outra questão, há pouco falávamos também do poder autárquico. Hoje o poder autárquico tem também um papel muito relevante naquilo que é a vida ativa da população mais idosa e aliás, nas universidades séniores, porque, aliás, eu há pouco falava também dessa questão do poder... O envelhecer ativo. Exatamente, o envelhecer ativo. E parece-me que, aliás, e tem sido dito, a principal causa de doença, aliás, de nós adoecermos, é, por um lado, a pobreza. E por isso, aliás, quando nós falamos, qual é que é a principal causa de doença em Portugal e no mundo? É a pobreza. Se nós olharmos para aquilo que é a mortalidade e para aquilo que é, de facto, a esperança média de vida, ela recua naturalmente nos países mais pobres. E por isso, aquilo que nós temos que, também, quando falamos de saúde, é falar efetivamente do combate à pobreza, por um lado, e, em segundo lugar, na questão de chamar os idosos a participar com uma vida ativa. Porquê? Porque, na verdade, muitos dos idosos hoje também procuram, nos cuidados de saúde, algum pouco de atenção. Aliás, isso tem sem sido... dúvida. Tem sido e a atividade sénior acaba por dispensar exatamente. Um monte por isso, entendido. A minha abordagem e a abordagem da Aliança Democrática é holística e compreensiva. Sem dúvida. Gostei da palavra. Holística e não ver caso ou especialidade ou mazela, se quisermos, doença, mas os idosos no seu todo. A saúde. Nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde e não um Serviço Nacional de Doença. Já que estamos nesta fase e a senhora abriu esta porta, esta visão global, gestalt da pessoa, e neste caso a pessoa idosa, vamos à questão social, porque as pessoas vivem com muito pouco, são mesmo muito pobres. Depois não podem aquecer a casa, é evidente. Nesta altura do ano aumentam as doenças da respiração, é evidente, não têm acesso à cultura, praticamente vive-se a vida um dia, depois outro, e não é isso que pretende. Aliás, há uma expressão, duas, se me deixa sublinhar, muito pertinentes no nosso território, que é viver um dia de cada vez, e quando se pergunta a alguém, então como é que estás? E eu sempre, por acaso, rejeitei esta resposta. É o vai-se andando. Vai-se andando. E eu, por acaso, rejeito porque eu ou estou bem ou estou mal. Claro. Não vou andando. Vou caminhando, é certo, mas sempre ou bem ou mal. Esta questão do vai-se andando é tradutora de algo muito importante. E que não está bem. Exatamente. É tradutora de que muitas das nossas pessoas, das nossas gentes, deixaram de sonhar em grande medida. E então, quase que este vai-se andando é quase o aguardar-se a morte. E não se pode viver a aguardar-se a morte. Tem que se viver, às vezes zangadíssimos, às vezes felicíssimos, mas viver intensamente. Ora, para se viver intensamente nós temos que ser absolutamente livres. E não é possível que nós sejamos livres sem termos independência financeira e uma almofada financeira que nos permita essa vida. Ora, também está inscrito no programa eleitoral da Aliança Democrática, a propósito dos mais idosos, que nos próximos anos, aliás, na próxima legislatura, os idosos terão que ter até 820 euros de rendimentos. Isto, aliás, e parece-me que também houve aqui alguns misunderstandings, alguns mal-entendidos relativamente a como é que se iria chegar aqui. Como se vai chegar aqui é não apenas através da fórmula de rendimentos que esse idoso já tem, imagino,
repare, Sim, há população no senão, nosso território... 4 anos não chegaria. Claro, há população no nosso território que vive com 350 euros. Ora, isto não é possível, a não ser com uma rede familiar muito importante, ou então com as pequenas hortas, Sim. como nós sabemos. E trabalho em excesso. Exatamente, mas isso, aliás, só conseguem sobreviver, isso não é viver, é sobrevivência, mas só conseguem fazê-lo através das pequenas hortas, como eu falava, e dos pequenos quintais, onde há efetivamente algum cultivo. Aliás, todos nós temos alguém na nossa família que tem ou pequenas quintas ou pequenas hortas que nos providenciam alguns produtos 4 anos até aos 800 euros. E 20 euros. Portanto, 820 euros. E estes... Diga. Era para avançarmos, Diga. porque senão o tempo chegou. Vamos já mobilidade. Bom, é outro problema em cima deste. Se olharmos o nosso território, temos aqui um eixo mais ou menos urbano, A23, e depois as vilas que vão aglutinando. Mas depois temos, eu diria, um território ainda mais interior dentro do interior, que não se deslocam, não há rede de transporte, nem regular, já nem excepcional. E em Lisboa, por exemplo, vai-se de Mafra a Setúbal com 40 euros mensais. Uma viagem, e citando, por exemplo, de Covilhã a Lisboa, de comboio de volta, são 40 euros. Ou não há de sobrar muito. Olha, não sei quanto é que é da Covilhã, mas sei quanto é que é do Fundão. Do Fundão sei porque faço... Mas está a ver que há aqui uma disparidade entre a zona metropolitana, à partida mais desenvolvida... Subscrevo na íntegra, aliás, essa pergunta... A minha pergunta é, se vai tentar inverter? Naturalmente, aliás, se há alguém que sente o peso da interioridade do ponto de vista da mobilidade, sou eu, que na segunda-feira vou para Lisboa de manhã e muitas vezes vou de transportes públicos, outras vezes vou de carro. Aliás, eu normalmente vou de carro quando na terça-feira eu tenho que regressar mais tarde de Lisboa. E também não tenho oferta. Não tem possibilidade. Exatamente, eu na terça-feira dou aulas até às 18h30 e o último autocarro que eu tenho é às 19h e o último com intercidades que eu tenho é às 19h23 no Oriente. Por isso sei muito bem o preço. O que é exatamente. esta dificuldade? Aquilo que... Doutora Liliana, eu não estou contra quem já está bem. Eu não estou contra Lisboa. Não, mas é que eu não estou... ninguém nós só que viva, queremos é ficar... Claro, mas ninguém que viva hoje no interior está bem do ponto de vista da mobilidade. Falava do preço do bilhete Fundão, por exemplo, Fundão Lisboa é 17,5 €. 17,5 €. Numa viagem, se toma um café... Exatamente. Repare, por acaso, o serviço público que nós temos, que é o ferroviário, até é mais caro do que o serviço privado. Incalculável, não é? Incrível. A rede de expressos, está a ver, há pouco quando eu falava na cegueira ideológica a propósito da saúde... Dos privados. Também se manifesta ao nível da mobilidade. Muito a oferta privada é, na verdade, mais barata do que a oferta pública. Também nós não conseguimos entender como é que... E já não falo no tempo. E não falamos no tempo, exatamente. O comboio, eu saio às 19h23, chego às 22h40 ao Fundão, quando não há nenhum problema na linha da Beira Baixa, e sabe que, na maior parte das vezes... Caem as barreiras do Tejo. Tal e qual. E quando venho de autocarro, saio às 19h de Lisboa e estou às 22h05, 22h10 no Fundão. Por isso há aqui um hiato, quer do ponto de vista económico, sendo mais barato, mas também do ponto de vista do tempo, da própria gestão do tempo. Agora, o problema da mobilidade que se coloca ao interior é de vários níveis. Primeiro, a questão ferroviária. Aliás, e a ferrovia é hoje, talvez, um dos principais instrumentos de desenvolvimento de qualquer região, e nós não compreendemos como é que, por exemplo, a linha de alta velocidade excluiu a Beira Baixa. Ora, nem excluiu, nem incluiu. Sempre no mesmo sítio. Tal e qual. E deveria ter incluído estes territórios, até porque, repare, nós estamos muito mais próximos, por exemplo, de Espanha. Alta velocidade já está em Placência, Cáceres, Badajoz. Exatamente. E por isso nós devíamos ter sido incluídos
no desenho dos próprios trajetos de alta velocidade. Primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos efetivamente que, entre a Covilhã e a Guarda, termos uma linha eficaz. Com mais oferta. Completamente. Aliás, também neste momento está a ser estudado o metro de superfície para ligar a Guarda, Covilhã, Fundão e Castelo Branco. E isso é que faz unir os territórios de alguma forma. Se não há Tal e qual. oferta, também as pessoas não procuram. É que não é só as pessoas, é que nós falamos, repare, quem são aqui trabalha. duas dimensões muito importantes. Quer a nível individual e familiar, para as pessoas, mas também a nível empresarial. Como é que as empresas se fixam se depois não conseguem escoar os seus produtos? Nem Ou seja, receber, há uma dimensão receber empresarial e há, efetivamente, uma dimensão individual e familiar que tem que ser suportada por essa mobilidade. Falava da ferrovia, falava também... Vamos às estradas? Às estradas, tal e qual. Portanto, Ainda há pouco portagens ou não portagens. Sempre que temos eleições, aí está o tema. Não há maneira de sair da mesa. Olha, a minha posição tem sido muito clara nessa matéria. Eu sou completamente defensora da abolição total e imediata das portagens nas scooters e da reposição das scooters, na verdadeira acessão da palavra. Aliás, scooters significaria que não tinham custos para o utilizador. Agora, a posição do Partido Social Democrata tem sido que deve ser gradual e progressiva. O que é que me parece? Parece-me que neste momento essa posição também tem sido defendida porque, na verdade, nós não temos conhecimento daquilo que serão as despesas. tal Tem e uma qual. concessionária. Mas não deixa de ser verdadeiramente surpreendente, e isso deve ser dito claramente, que o Partido Socialista utilizou esta propaganda agora a propósito da eliminação das portagens. Repare, teve 8 anos para o fazer, não o fez. Aliás, o cabeça de lista pelo nosso distrito do Partido Socialista votou inclusivamente contra diplomas que foram apresentados na Assembleia da República contra a eliminação das portagens, e há aqui algo ainda mais importante, e não deixa de ser também verdadeiramente assinalável, é que o Partido Socialista apresenta-se a estas eleições com a questão económica muito presente, e a dizer que há efetivamente um excedente orçamental. Então, se há um excedente orçamental, como é que não se olhou para o interior e se percebeu que o maior custo de contexto para a Beira Baixa são as portagens na A23? Percebe? Ou seja, na verdade, para mim, algo... Peca por tardio. Não, a questão é como é que é possível, tal e qual como a reflorestação do Parque da Serra da Estrela, que tivemos isso em 2022. Esta semana vem um envelope. Tal e qual. Então, mas os envelopes só surgem em período pré-eleitoral? É isso que as pessoas se devem questionar. Até porque me está a parecer que o Orçamento de Estado, atualmente aprovado, está a servir para a instrumentalização da campanha do Partido Socialista. E o Partido Socialista, apesar de muitas vezes parecer, ainda não é o Estado. A31, sim, não, autoestrada. Essa estrada, tanto quanto me lembro, já vai em 35 anos. Nós temos várias, o IC8, aliás. E a ligação da Covilhã a Coimbra? Exatamente. Essa tão nem se fala. Nós temos aqui, aliás, falávamos da ferrovia, falávamos agora da questão das portagens e da eliminação das portagens, mas temos aqui vários troços. E eu falei logo também do IC8, porque o IC8, juntamente com o IP3 de Viseu a Coimbra, são das estradas que apresentam uma maior mortalidade e sinistralidade com feridos muito graves nas estradas portuguesas, e por isso merecem toda a nossa atenção. Neste momento... Está-me a dizer que o IC8 passaria a outro perfil. Tem que naturalmente passar a outro perfil, porque nós não podemos... Até porque já só falta um bocadinho entre dois. A23 e a A13. Digo eu. Eu digo um bocadinho, mas não sei quanto custa, não é?
Diz o senhor, e deve dizer qualquer beirão Porque, no fundo, que também tem que ir a Coimbra. Olha, há pouco, toda a gente precisa de ir a Coimbra. por causa dos cuidados de saúde, Por causa quando da temos saúde. cuidados de saúde mais exigentes, temos Isto que nos basta ver o deslocar a comboio Coimbra. todas as manhãs de ambulâncias e transporte de doentes. Não é preciso muito. Tal e qual. E por isso, estas vias que falávamos, e há outras, aliás, que o nosso tempo não nos permite explorar, Não, que é eu já verdade. estou a ver que temos que andar com alguma rapidez. Mas aquilo que é a proposta da Aliança Democrática e a minha, pessoalmente, aliás, devo dizer que eu apenas poderei responder no final do próximo mandato, é que, na verdade, eu nunca tive responsabilidades, quer governativas, quer ao nível da Assembleia da República, mas quer a minha posição, quer a posição da Aliança Democrática, é que, na verdade, nós, e mais uma vez, nós temos que dar resposta a estas necessidades rodoviárias, porque sem elas não há captação de pessoas, não há captação de investimento direto estrangeiro, não há, efetivamente, a capacidade de desenvolver o território. Não é com manifestos pelo interior, não é dizer, vamos promover medidas discricionárias para aqueles que nos procuram, que nós vamos desenvolver. Até porque há aqui algo muito importante. Não é captar apenas aqueles que querem aqui viver, aqueles que aqui vivem. Isso. Repare, há algo muito importante que me incomoda, mesmo do ponto de vista fiscal. Subscreve a regionalização. É como lhe digo, aquilo que eu subscrevo é, na verdade, que a descentralização ou a regionalização... A palavra não a assusta. A palavra não me assusta de todo. Aliás, até porque eu acho que um projeto de regionalização que tem sido feito com as CCDRs, repare, é apenas a transferência de mais competências, a colocação... E a distribuição de envelopes. Tal e qual. Aquilo que me parece, e que tem sido, aliás, apontado até a este governo, é que as CCDRs... Não têm uma estratégia territorial. Não, e incluem regiões muito vastas com diferentes perfis. Aliás, há pouco falava naquilo que era a diferenciação, por exemplo, dentro do nosso território. O Fundão, a Covilhã e Castelo Branco são naturalmente diferentes, por exemplo, de Oleiros, Vila de Rei, Sertã, Penamacor e Danha Nova. Eu conheço muito bem o nosso distrito, sim. E são efetivamente diferentes, ou seja, são... Quer queiramos, quer não, são cidades dentro de um território de baixa densidade. E nós temos vilas que os desafios são ainda muito maiores. Mas aquilo que hoje deve ser colocado em cima da mesa quando se fala, na verdade, da descentralização ou da regionalização, é a política de proximidade. É que, na verdade, aquilo que, aliás, a Aliança Democrática, o primeiro programa que apresentou com Francisco Sá Carneiro, e pode recuperá-lo, em 1979, era, na verdade, uma política de proximidade. Era, na verdade, uma política de proximidade e, na verdade, chegarmos às pessoas. Ora, acha mesmo que as CCDRs, conforme o modelo que está desenhado, conseguem chegar à população que vive, por exemplo, em Oledo, ali em Idenha, ou nas Águas, em Penamacor, ou em Janeiro de Cima, no Fundão. Ou seja, a questão é que, neste momento, aquilo que nós precisamos é uma geopolítica, e desculpe eu recuperar palavras mais próximas das relações internacionais, mas é a minha área, é uma geopolítica do território que atenda à especificidade daquele território e aos clusters que estão naquele território. Há pouco falava das 3 cidades. Nós também sabemos que a possibilidade de desenvolvimento é muito diferente. Por exemplo, a Covilhã está muito focada no setor da saúde, o Fundão no setor das TIC, das tecnologias de informação, aqui Castelo Branco no setor agroalimentar, ou pelo menos tem essa possibilidade de desenvolvimento da indústria ao nível do setor agroalimentar, o Pinhal, a zona da floresta, que também é muito importante. Por isso o nosso território também não é todo... O nosso território não é todo igual. E a homogeneização por detrás de qualquer projeto de descentralização ou regionalização não responde àquilo que são as necessidades de cada um de nós. Doutora Liliana, viu que na nossa conversa praticamente não damos conta do tempo. É muito curioso que quando se partilham as ideias e os projetos, o tempo voa. Vou-lhe deixar este último tempo, que também é muito pequenino, para que se dirija ao eleitorado e apresente
ao que vem, passo a expressão, portanto, para que possa ter votos, neste caso em si, que lidera a lista da Aliança Democrática. Olha, eu espero que todos os eleitores do Distrito de Castelo Branco confiem no projeto da Aliança Democrática e reconheçam efetivamente que há propostas muito sérias e muito concretas, aliás, como partilhei consigo, mas podem ver o programa eleitoral da Aliança Democrática, e aquilo que podem contar de mim é que na Assembleia da República irei fazer sempre e em todas as circunstâncias, aliás, como tenho feito ao longo da minha vida, a defesa deste território. Eu nasci aqui, eu escolhi, aliás, eu costumo dizer, eu nasci no Fundão e escolhi o Fundão para viver muitas das vezes, aliás, com tudo a chamar-me para sair daqui, e eu continuo a resistir, e provavelmente o senhor também, e muitos de nós e muitos daqueles que nos ouvem querem por aqui permanecer, mas não é possível continuarmos assim. Este é o momento de uma mudança segura, não é também um momento de aventurismos políticos que podem comprometer direitos humanos fundamentais, podem comprometer a nossa democracia. No ano em que nós celebramos os seus 50 anos, não deixa de ser verdadeiramente assinalável. E aquilo que eu espero dos nossos eleitores é ser merecedora da sua confiança e reconheçam, quer em mim, quer no projeto que eu integro, essa mudança segura, sem qualquer tipo de derivas populistas que nos assombram. Bem, haja. Para si, em casa, despeço-me, já sabe, ao longo destes próximos dias vamos continuar com entrevistas, vão passar pelo nosso estúdio outros líderes de outras forças políticas. Para si, ótima noite. Até à próxima grande entrevista.